Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula sobre sensores de temperatura, agora falando sobre dois sensores de temperatura absolutos. Então, na aula passada foi o termopar, que era um sensor de temperatura relativo, agora dois absolutos, os RTDs e os termistores. Vamos começar primeiro pelos RTDs, ou termorresistores. RTD é o nome mais comum que a gente usa, que é um termo que vem do inglês, que significa Resistance Temperature Detector. E esse, como outros sensores de temperatura, pode ser encontrados em diversas configurações. E essas configurações têm mais relação com o tipo de aplicação que você vai colocar eles, né, para que eles se encaixem perfeitamente onde você vai querer fazer a medição. Algumas características dos RTDs, eles são bastante estáveis, repetitivos, são resistentes à contaminação porque geralmente são constituídos de platina. Eles apresentam uma deriva muito baixa, vocês têm que lembrar o que é deriva lá da primeira aula, é uma característica de sensoramento. Possuem menor influência a ruídos e altíssima precisão de leitura. Bom, os RTDs são resistores metálicos e todo metal ele aumenta a resistência elétrica com o aumento da temperatura. Então aqui temos a clássica expressão que define a resistência de um material. Ela depende de características dimensionais desse material e de características físicas desse material. A resistividade elétrica de um material ela está relacionada, entre outros parâmetros, com o coeficiente de temperatura do material, ou seja, a temperatura vai afetar principalmente esse parâmetro aqui. Esse coeficiente de temperatura, por sua vez, depende de outros dois parâmetros que também são afetados por temperatura. A mobilidade dos portadores de carga, ou seja, a liberdade com que eles têm para se movimentar no material, e quanto maior a mobilidade, menor é a resistência elétrica, e a densidade desses portadores de carga. Então, quanto maior a densidade, evidentemente, mais cargas você tem para fazer a condução elétrica, a resistência também é baixa. Acontece que a temperatura ela aumenta a densidade de cargas, mas em contrapartida a mobilidade diminui muito, ok? Ela imagina que você vai ter mais choques entre esses portadores de carga e, evidentemente, eles não conseguem fazer uma condução elevada. E aí o que acontece? A resistência, quando você aumenta a temperatura, ela vai acabar aumentando. Aqui temos a função de transferência de um RTD. Ele vai depender, então, da diferença de temperatura entre uma resistência de referência. E aqui, como ele é um sensor absoluto, você pode adotar a resistência que você quiser, não há uma necessidade de você medir essa resistência a uma dada temperatura também de referência, você confia no que está tabelado, no que está equacionado. Bom, depende então dessa diferença de temperatura, entre a temperatura que eu quero medir e uma temperatura de referência, ao coeficiente de temperatura do material que você está utilizando para construir o seu RTD. Então aqui nós temos esse coeficiente para alguns materiais comuns de construção do RTD, e o mais comum deles é a platina. A sensibilidade vai ser a derivada da função de transferência, como nós já sabemos, em relação ao sinal de entrada, que é a temperatura, e ele vai ser dado por essa expressão aqui. Então dá para perceber que a sensibilidade ela basicamente depende do coeficiente de temperatura do material. Ele vai ser, portanto, um sensor altamente linear. Essa curva mostra isso. Então, a maior parte dos materiais, eles têm aí um baixo erro de linearidade. Se você olhar a curva da platina, dá para perceber que ela é a mais linear, né? Então, ela vai ser utilizada, entre outros fatores, para a construção de RTDs, ok? Bom,
Como eu mencionei, as termorresistências de platina são as mais utilizadas. Existe, às vezes, alguma confusão entre RTD e um tipo de termistor que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Por causa da nomenclatura. Para você definir uma termorresistência, ela tem a seguinte simbologia. O primeiro termo, que são as letras, define o tipo de material que é utilizado na construção. Como os de platina são mais comuns, então você vai encontrar essa primeira letra definida como PT em geral. O número que está aqui indica qual é a resistência desse RTD à temperatura de 0 graus. Então ele já adota isso como referência e ele funciona. E aí vem a confusão que eu mencionei agora há pouco. O PT100 é um dos termorresistores mais comuns que você encontra no mercado. E existe um termistor chamado de PTC. Então muita gente às vezes confunde esse aqui com o PTC, mas eles têm características completamente diferentes, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então a nomenclatura é essa. O primeiro termo está mencionando o tipo de material de construção. O número menciona qual é o valor de resistência dele na temperatura de 0 graus. Essa tabela, ela mostra, então, a resistência versus a temperatura para o PT100. Então, aqui, ó, na temperatura de 0 graus, a resistência dele é exatamente 100 ohms. E, à medida que eu vou aumentando a temperatura, essa resistência também vai aumentando. Vamos notar um detalhe nessa tabela. Perceba que para uma década de incremento de temperatura, a variação da resistência ela é aproximadamente linear, dá para perceber que ela varia aproximadamente aí 4 graus, 4, alguma coisa graus. Mas para uma década de temperatura, perceba que essa variação de resistência é muito baixa, né? É muito pequena, ou seja, a sensibilidade desse sensor não é muito elevada. E os valores nominais dessa resistência também não são elevados. Quem dirá a variação? 4 ohms por década de variação de temperatura é uma resistência muito baixa. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Qual seria a resistência medida por um ohmímetro de um RTD do tipo PT100 submetido a uma temperatura de 20 graus? Então, volta lá no slide anterior, consulta na tabela quanto dá o 20 graus e veja lá o valor de resistência. Ok? Pausa o vídeo aí, volta lá e vai. Se você fez isso, você vai verificar que pela tabela do PT100 a resistência tem que dar 107,79 ohms. Porém, quando você colocou o ohmímetro, ele indicou uma resistência um pouco mais elevada, 108,5. O que aconteceu nessa situação? O que aconteceu é que, evidentemente, para utilizar o seu sensor, você precisa conectar ele com cabos, com fios elétricos, que possuem resistência. E essa resistência, em geral, nós sabemos que é muito baixa, nós até a consideramos desprezível frente à maioria dos componentes que a gente conecta. Porém, você tem que lembrar que o RTD ele tem resistências baixas e as variações de resistência com a temperatura também são pequenas, elas se aproximam muito dos valores de resistência dos cabos. Se eu ignoro esse fator, então a minha leitura vai estar errada, porque eu tenho incorporadas estas resistências de cabo. Como nós vamos solucionar esse problema? Vocês já sabem como solucionar. Vocês vão recorrer a algumas configurações de condicionamento que nós já estudamos no curso. Por exemplo, o circuito SPONT de 2, 3 ou 4 fios. Então vocês já lembram lá, né? Se eu conecto esse meu RTD numa ponte e eu compenso essa resistência de cabos em outro braço adjacente da ponte, eu consigo eliminar o efeito deles
e medir somente e caracterizar a mudança de temperatura que está ocorrendo somente lá no meu RTD. Então relembrem lá dessas configurações, que elas vão ser utilizadas aqui. Quando você compra um RTD comercial também, você já encontra muitas vezes uma configuração de 3 fios. Essa configuração pode ser tanto colocada na ponte ou pode ser feita uma medida, como nós estamos vendo aqui no slide. Eu meço a resistência que eu tenho nos terminais do meu RTD com 3 cabos idênticos. Aqui, na verdade, ele está utilizando um cabo que ele chamou de L3 e L2 para medir essa resistência do RTD. E ele mede também a resistência somente dos cabos aqui, do cabo que ele chamou de L2 e L1. E é feita a diferença dessas resistências que foram medidas. Quando você faz essa diferença, você vai ver que como a resistência 3 é exatamente igual à resistência 1, você elimina esses termos e a única resistência resultante desse sistema vai ser a própria resistência do seu RTD. Também existem RTDs comerciais com 4 fios. Tá? Nessa situação, em geral, você vai aplicar um método conhecido como o método de 4 pontas, ou medição Kelvin, também é conhecido por essa nomenclatura. Tá? Então, a medição de 4 pontas, ou medição Kelvin, é um tipo de condicionamento aplicado justamente para resistências que possuem valor muito baixo. Como funciona uma medição 4 pontas, medição Kelvin? Com 2 terminais, com 2 fios, eu vou polarizar o meu componente, aqui no caso vai ser o sensor, o RTD, com uma fonte de corrente constante, e com outros 2 terminais independentes, eu vou medir o potencial em cima dessa resistência de baixo valor, que no caso aqui é o sensor. Vamos entender como é que isso elimina ou minimiza o efeito dos cabos de ligação. Então aqui nós temos o exemplo do método 4 pontas. O sensor está aqui, representado por RT. A minha fonte de corrente está aqui, representada por IS. Eu tenho os cabos, que são idênticos, representados aqui por L, L1, L2, L3, L4. E os cabos L2 e L3 são conectados no sensor para medir o potencial elétrico nos terminais desse elemento. Bom, qual vai ser a tensão medida aqui? Vai ser a tensão em cima do cabo L2, mais a tensão que eu tenho em cima do meu RTD, mais a tensão que vai incidir sobre o cabo aqui L3. Quem é a tensão L2? Vai ser a resistência que ele chamou de L2 vezes a corrente que circula por essa resistência. Bom, o IS, que é a corrente total que está saindo aqui da fonte, vai chegar aqui nesse nó, parte vai ir lá para o RT e parte vai ser desviada então para esse trecho onde eu coloquei o instrumento de medição de tensão. Então está aqui. Então essa corrente que é desviada para cá é representada por esse Izinho. Está aqui. Então tensão no cabo L2, corrente Izinha vezes a resistência L2. Eu tenho também a tensão no RTD, que vai ser a própria resistência do RTD, multiplicado pela corrente que está passando ali, vai ser quem? O IS menos a parte que foi desviada, Izinho. E finalmente, a tensão no cabo L3, que vai ser a própria resistência do cabo L3, multiplicado pela corrente Izinha que está circulando aqui. No passo seguinte, nós vamos aqui colocar em evidência os termos que são em comum. Então, separei tudo que está multiplicado pela corrente Izinha aqui e o que está multiplicado pela corrente IS. Se eu coloco um voltímetro aqui para fazer a medição dessa tensão, ou um circuito que vai medir a tensão,
esse circuito ele tem que ter, idealmente, uma resistência infinita ou extremamente elevada. Portanto, se essa resistência é extremamente elevada, a corrente Izinha que está vindo para esse trecho aqui, ela vai ser desprezível em relação à corrente total que está saindo lá da fonte, que é o IS. Portanto, todo esse termo aqui que está multiplicado pelo Izinho, ele pode ser desconsiderado, tá? Porque na prática, sim, o Izinho, tudo que vai lá para o instrumento de medição de tensão vai ser muito menor do que a corrente que está circulando lá pelo sensor, e o resultado é que a minha tensão medida vai depender somente da corrente que está saindo da fonte e da resistência do meu sensor. Então, é assim que funciona o método de 4 pontas ou o método Kelvin. É esse método que é muito utilizado para medir resistências de baixo valor e, evidentemente, o RTD é um sensor que tem uma resistência baixa, então você vai utilizar esse método bastante para trabalhar com esse tipo de sensor. Algumas características aqui do RTD, vocês têm isso na apostila, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui para 2 parâmetros, para alguns parâmetros, na verdade. As faixas de resistência são baixas, como a gente mencionou, tá? Os mais comuns são próximos de 100 ohms, mas pode chegar até 1 kΩ, tá? Eu não preciso compensação de temperatura de junção fria, não existe junção fria aqui, porque você tem que lembrar que o RTD é um sensor absoluto. E a máxima temperatura de trabalho, aproximadamente até 800 graus, você tem até uma boa linearidade próximo dessa faixa, depois ele perde linearidade. Um detalhe que tem que ser tomar cuidado é com a intensidade da corrente elétrica que eu vou polarizar esse RTD, porque eu posso acabar causando autoaquecimento por efeito Joule, e se eu aumentar a temperatura dele pelo sinal de polarização, ele vai alterar sua resistência e aí eu vou ter erro nessa medição. Então, esse é um parâmetro que tem que tomar bastante cuidado aqui. Essa tabela, ela compara algumas características entre RTDs e termopares. Esse tipo de tabela, pessoal, é muito importante porque quando você vai escolher um sensor de temperatura para sua aplicação, provavelmente você vai ter que consultar coisas desse tipo. Porque aqui são as características, você vai verificar quais características são mais adequadas para o que você está lá desenvolvendo para sua necessidade. Então ele fala aqui em precisão, dá para perceber que os RTDs são muito mais precisos do que os termopares. Os termopares têm faixas de trabalho muito mais amplas do que o RTD, mas você tem que lembrar que eles não são lineares, né? De repente essa faixa de sensibilidade não é a faixa de trabalho. Tempo de resposta, então o RTD é um pouco mais lento do que o termopar. A linearidade do RTD é melhor e assim por diante. Aqui essa outra tabela, né, faz esse mesmo tipo aí de consideração, ok? Então, sempre vocês vão consultar esse tipo de coisa inicialmente para escolher o seu sensor. Um dos exercícios lá da apostila justamente é você pesquisar mais sobre essas características e construir tabelas desse tipo aqui, né, para ficarem como um elemento de consulta de vocês, né? Já que, como eu mencionei na aula anterior, temperatura é uma grandeza das mais medidas no nosso mundo e provavelmente vocês aí, engenheiros, vão ter que encarar problemas de medição de temperatura aí nos seus ramos de atuação. Bom, nós mencionamos o primeiro, né, que era o termoresistor ou RTD, e existem os termistores, que é um termo que também vem lá do inglês, thermistor, que é a contração das palavras Thermally Sensitive Resistors. Então, eles são também resistores sensíveis à temperatura. Mas a diferença em relação aos RTDs é o material de construção. RTDs são construídos com metais
e termistores são construídos com semicondutores. E isso vai fazer uma diferença significativa, tá? A primeira delas, nós vamos notar, é que eu vou ter duas categorias de termistores. Os que eu chamo de NTC, que possuem um coeficiente de temperatura negativo, e os que eu chamo de PTC, que tem um coeficiente de temperatura positivo. Então esse PTC aqui é o que, em geral, possui aquela confusão com o meu RTD PT100, né? Só por conta da sigla aqui, mas eles são diferentes, como a gente vai ver. Bom, já dá para a gente imaginar que se alguma coisa tem um coeficiente de temperatura negativo, significa que a dependência da resistência com o aumento da temperatura vai ser alguma coisa inversamente proporcional. E se é positivo, vai ser diretamente proporcional. Vamos verificar isso. Começando pelo PTC. O PTC ele não é um sensor de temperatura muito popular, tá? Primeiro porque ele tem uma função de transferência que não tem um comportamento definido, ela varia bastante, né, ao longo da faixa de temperatura. Por esse motivo, ele não vai ser muito utilizado para determinação direta da temperatura. Ele é muito mais utilizado, por exemplo, em dispositivos de proteção contra aquecimento, porque ele tem uma parte da curva aqui onde você verifica que essa mudança de resistência ela é bastante abrupta com a variação de temperatura. Tá? Então, essa característica é interessante dele para você utilizar em dispositivos de proteção. Tá? Aqui, aproximadamente a faixa de temperatura, onde você pode descrever ele através dessa expressão, mas não se preocupem com isso. Tá? É até difícil de você achar essa expressão, eu consegui ela aqui no livro do Balbinot, que é um dos nossos livros aí de referência, e eu acredito provavelmente que isso daqui é uma equação que foi levantada empiricamente. Tá? Não, é muito difícil você utilizar, em geral você pega as características da própria curva que o fabricante o fornece no catálogo e a partir dessas características você projeta o seu circuito. O mais comum, o mais utilizado para medir a temperatura vai ser o termistor de coeficiente negativo, o NTC, onde a resistência elétrica ela diminui com o aumento da temperatura. Ele tem uma faixa de medição que vai entre menos 100 a aproximadamente 300 graus, e aqui nós temos a função de transferência dele. Okay? Então, a resistência a uma dada temperatura, ela depende da resistência a uma temperatura de referência R0, dessa temperatura de referência R0, e de um parâmetro conhecido como constante do termistor, que depende do material. O detalhe aqui é que para essa equação estar correta, a temperatura tem que ser dada em grau Kelvin. Isso é um detalhe importante, pessoal. Toda vez que nós estamos trabalhando com semicondutores, você encontra a temperatura geralmente descrita em grau Kelvin. Por quê? Porque todo o modelamento de semicondutores ele é feito com a temperatura em grau Kelvin e não em grau Celsius. Okay? Então, trabalhou aqui com NTC, tem que colocar grau Kelvin aqui nessa expressão, tem que converter tudo para grau Kelvin. Ok? Como nós observamos aqui por essa função de transferência, dá para perceber que a relação entre a resistência, que é o sinal de saída, e a temperatura, que é o sinal de entrada, vai ser uma relação não linear, porque eu tenho um termo exponencial aqui. A sensibilidade relativa desse elemento vai ser dada por essa expressão menos beta sobre t ao quadrado. Dá para perceber que realmente não é um sensor linear, né? Por ele ser exponencial, você vê que a sensibilidade relativa dele depende da própria temperatura, que é o parâmetro que ele está querendo medir. Ou seja, a sensibilidade varia com a temperatura, o que é indesejável. Tá?
Aqui então nós temos a curva onde eu tenho a dependência da resistência do meu termistor com a temperatura, e dá para perceber então que ele vai ser uma exponencial decrescente. Um detalhe interessante aqui, ó, é que você verifica que a variação de resistência ela é bastante elevada em relação à variação de temperatura. Isso indica que os NTCs eles têm uma sensibilidade considerável. Algumas características deles aqui. Então, como eu estava mencionando, eles são bem sensíveis, eles são em geral 10 vezes superiores aos RTDs em termos de sensibilidade. Eu utilizo ele para algumas faixas estreitas de temperatura, né, porque não são lineares. Eles são sensores em geral baratos, tá? São dos mais baratos que você vai encontrar aí no mercado. E como eles têm resistências nominais de valores relativamente elevados, você não precisa necessariamente utilizar conexões de 4 fios, aqueles tipos de condicionamento para eliminar problemas de cabos, porque cabos aqui não vão ser problemas justamente por conta desse elevado valor de resistência. Tá? Aqui eu tenho um gráfico que compara justamente as sensibilidades entre NTCs e RTDs. Então aqui eu tenho 3 tipos de NTCs, onde você vê essas curvas exponenciais decrescentes, e a curva do RTD é essa reta em preto que está aqui embaixo. Então, por exemplo, ó, se eu pego esse termistor B aqui e verifico uma variação de temperatura de 0 a 50 graus, dá para perceber que esse NTC aqui, ó, ele tem uma variação de resistência, ó, de aproximadamente aí 350 até superior a 1 kΩ. Enquanto nessa mesma faixa de temperatura, o seu RTD, ó, ele está variando aqui talvez 10 ou 20 ohms para a mesma faixa de temperatura. Então, sim, é extremamente... O NTC é muito mais sensível do que o RTD. O que é melhor para usar RTD ou NTC? A aplicação é que determina isso. Ok? Você tem que lembrar também que o NTC ele não é linear, mas nós podemos linearizar ele de maneira fácil. Como é que eu fazia isso? Volta lá nas primeiras aulas do curso. Então, nós colocávamos um resistor em paralelo com o NTC e dependendo do valor desse resistor, essa curva ela diminuía o erro de linearidade que ela tem. Em contrapartida, evidentemente, a sensibilidade diminuía. Tá lembrado? Então, reveja lá aquela aula que você vai lembrar desse parâmetro aqui. Ok, pessoal. Então, essa foi a segunda parte da aula de sensores de temperatura, mencionando o RTD e o termistor. Ainda teremos a terceira parte para finalizar esse tópico. Faça os exercícios da apostila e me envie as suas dúvidas, ok? Então, até a próxima.